Finanças criativas na área. Clique em gostei. Dá aquela moral. Se inscreva no canal. 1. Investimentos de renda fixa. Os investimentos de renda fixa são considerados uma opção mais segura, já que a rentabilidade é previsível e garantida. Algumas opções populares incluem títulos do Tesouro. Os títulos do Tesouro são uma opção de investimento de renda fixa emitidos pelo governo federal para financiar suas atividades. Eles são considerados uma opção de investimento de baixo risco, já que o governo é considerado um emissor de dívida confiável. Além disso, eles são garantidos pelo Tesouro Nacional, ou seja, em caso de calote, o governo garante o pagamento do investimento. Os títulos do Tesouro são negociados no mercado secundário, o que significa que é possível comprá-los e vendê-los antes do prazo de vencimento. Eles são emitidos com diferentes prazos, que podem variar de meses a anos. O prazo de vencimento pode afetar a rentabilidade, já que títulos com prazo mais longo geralmente oferecem juros mais altos. Existem diferentes tipos de títulos do Tesouro, cada um com suas características e forma de remuneração. 1. Tesouro Selic. Remunera o investidor de acordo com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. É indicado para investidores conservadores que buscam liquidez e segurança. 2. Tesouro Pré-fixado. Possui uma taxa de juros fixa, definida no momento da compra. É indicado para investidores que buscam segurança e previsibilidade na rentabilidade. 3. Tesouro IPCA+. Remunera o investidor de acordo com a variação da inflação, medida pelo índice IPCA, mais uma taxa de juros fixa. É indicado para investidores que buscam proteção contra a inflação. A forma de investir em títulos do Tesouro é por meio do Tesouro Direto, que é uma plataforma online que permite a compra e venda desses títulos. É necessário ter uma conta em uma corretora de valores para acessar o Tesouro Direto. A compra pode ser feita a partir de um valor mínimo de R$30 e o investidor pode escolher o título que melhor se adequa ao seu perfil de investimento. Os títulos do Tesouro são tributados pelo Imposto de Renda, IR, que é cobrado no momento do resgate do investimento. A alíquota varia de acordo com o prazo de vencimento do título, sendo menor para títulos de prazo mais longo. É importante avaliar os custos envolvidos no investimento, como as taxas de corretagem e custódia, que podem reduzir a rentabilidade. Certificados de Depósito Bancário, CDBS. Os certificados de depósito bancário, CDBS, são títulos de renda fixa emitidos por bancos com o objetivo de captar recursos para financiar suas atividades. Ao investir em um CDB, o investidor está emprestando dinheiro para o banco em troca de uma remuneração em juros. Eles são considerados uma opção de investimento de baixo risco, já que possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, até o limite de R$250 mil por CPF e instituição financeira. Os CDBS podem ser prefixados, pós-fixados ou híbridos, sendo que cada um possui suas características e forma de remuneração. 1. CDB pré-fixado. Possui uma taxa de juros fixa, definida no momento da compra. É indicado para investidores que buscam segurança e previsibilidade na rentabilidade. 2. CDB pós-fixado. Remunera o investidor de acordo com a variação de um indexador, como a taxa Selic ou o CDI. É indicado para investidores que buscam rentabilidade atrelada aos juros do mercado. 3. CDB híbrido. Combina uma taxa de juros fixa com o indexador, como a inflação ou a taxa Selic. É indicado para investidores que buscam proteção contra a inflação e rentabilidade atrelada aos juros do mercado. A liquidez dos CDBS pode variar de acordo com o prazo de vencimento. Os CDBS com prazo de vencimento mais curto possuem liquidez diária, o que significa que o investidor pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. Já os CDBS com prazo de vencimento mais longo possuem liquidez limitada, o que significa que o investidor só pode resgatar o dinheiro ao final do prazo estabelecido. A forma de investir em CDBS é por meio de uma corretora de valores, que pode oferecer diferentes opções de títulos emitidos por diversos bancos. É importante avaliar as taxas de administração e custódia cobradas pela corretora,
que podem afetar a rentabilidade do investimento. Os CDBs são tributados pelo Imposto de Renda, IR, que é cobrado no momento do resgate do investimento. A alíquota varia de acordo com o prazo de vencimento do título, sendo menor para investimentos de prazo mais longo. É importante avaliar os custos envolvidos no investimento, como as taxas de corretagem e custódia, que podem reduzir a rentabilidade. Letras de crédito imobiliário, LCIs, e letras de crédito do agronegócio, LCAs. As letras de crédito imobiliário, LCIs, e letras de crédito do agronegócio, LCAs, são títulos de renda fixa emitidos por bancos para captar recursos destinados ao setor imobiliário e ao agronegócio, respectivamente. Ambas são consideradas opções de investimento de baixo risco, já que possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, até o limite de R$ 250 mil por CPF e instituição financeira. As LCIs e LCAs são tributadas pelo Imposto de Renda, IR, e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, mas são isentas de Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou híbridas, e a remuneração pode ser feita de diferentes formas. 1. LCI prefixada. Possui uma taxa de juros fixa, definida no momento da compra. É indicado para investidores que buscam segurança e previsibilidade na rentabilidade. 2. LCI pós-fixada. Remunera o investidor de acordo com a variação de um indexador, como a taxa Selic ou o CDI. É indicado para investidores que buscam rentabilidade atrelada aos juros do mercado. 3. LCI híbrida. Combina uma taxa de juros fixa com um indexador, como a inflação ou a taxa Selic. É indicado para investidores que buscam proteção contra a inflação e rentabilidade atrelada aos juros do mercado. A liquidez das LCIs e LCAs pode variar de acordo com o prazo de vencimento. Os títulos com prazo de vencimento mais curto possuem liquidez diária, o que significa que o investidor pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. Já os títulos com prazo de vencimento mais longo possuem liquidez limitada, o que significa que o investidor só pode resgatar o dinheiro ao final do prazo estabelecido. A forma de investir em LCIs e LCAs é por meio de uma corretora de valores, que pode oferecer diferentes opções de títulos emitidos por diversos bancos. É importante avaliar as taxas de administração e custódia cobradas pela corretora, que podem afetar a rentabilidade do investimento. As LCIs e LCAs são opções interessantes para investidores que buscam rentabilidade com baixo risco e proteção contra a inflação, especialmente para aqueles que desejam investir em setores específicos da economia, como o imobiliário e o agronegócio. No entanto, é importante avaliar os custos envolvidos no investimento, bem como o prazo de vencimento e a forma de remuneração, para escolher a opção mais adequada ao seu perfil de investimento. 2. Investimentos de renda variável. Os investimentos de renda variável oferecem a possibilidade de rentabilidade mais alta, mas também apresentam mais riscos. Algumas opções populares incluem: os investimentos de renda variável são aqueles em que a rentabilidade não é previsível, podendo variar de acordo com diversos fatores, como a economia, a política, a empresa ou o setor em que se investe. Esses investimentos são mais arriscados do que os de renda fixa, mas também podem oferecer rentabilidades maiores. Algumas opções de investimentos de renda variável são: 1. Ações. São títulos que representam a menor fração do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa e pode receber lucros, dividendos e/ou valorização da cotação da ação. O valor das ações pode variar bastante, dependendo da situação da empresa, do mercado e de outros fatores. 2. Fundos de investimento. São conjuntos de investidores que aplicam recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, gerenciada por um gestor profissional. Existem fundos de ações, de renda fixa, multimercado, entre outros. A rentabilidade dos fundos pode variar bastante, dependendo dos ativos em que investem e da performance do gestor. 3. Derivativos.
são instrumentos financeiros que derivam seu valor de um ativo subjacente, como ações, índices, commodities, moedas, entre outros. São utilizados para proteger ou especular em relação à variação dos preços desses ativos. Alguns exemplos de derivativos são opções, futuros, swaps e contratos a termo. 4. Exchange Traded Funds, ETFs são fundos de investimento negociados em bolsa, que replicam a performance de índices de mercado, como o Ibovespa. Os ETFs oferecem diversificação e liquidez, pois as cotas podem ser compradas e vendidas como ações. Os investimentos de renda variável exigem uma análise mais aprofundada dos ativos e do mercado em que se investe, além de uma gestão de risco mais cuidadosa. É importante diversificar a carteira de investimentos, escolher ativos de qualidade e não investir mais do que se está disposto a perder. Outra característica importante dos investimentos de renda variável é a sua liquidez. Ações, fundos e ETFs podem ser negociados diariamente em bolsa de valores, mas a cotação pode variar bastante em curtos períodos de tempo. Já os derivativos podem ter liquidez mais limitada, dependendo do tipo de contrato e do mercado em que são negociados. Por fim, é importante lembrar que os investimentos de renda variável não são indicados para investidores com perfil conservador ou que precisam de uma rentabilidade garantida a curto prazo. É preciso ter uma estratégia de investimento bem definida e estar preparado para lidar com a volatilidade do mercado. 3. Diversificação de investimentos. A diversificação de investimentos é uma estratégia que consiste em distribuir os recursos de um investidor em diferentes ativos financeiros, a fim de reduzir os riscos e aumentar as chances de obter uma rentabilidade mais consistente. Em outras palavras, é como colocar os ovos em diferentes cestas. O objetivo da diversificação é minimizar a exposição do investidor a riscos específicos de determinado ativo ou setor do mercado, evitando que a queda de um único investimento afete negativamente todo o portfólio. Para diversificar uma carteira de investimentos, é necessário escolher ativos com características diferentes, que reajam de maneira distinta em relação às variações do mercado. Por exemplo, ações de diferentes setores da economia, títulos públicos e privados de diferentes prazos e rendimentos, fundos imobiliários e fundos de investimento em diferentes classes de ativos. Além disso, é importante considerar o perfil de risco e os objetivos de investimento do investidor ao escolher os ativos para compor a carteira. Um investidor conservador pode dar mais peso a investimentos de renda fixa, enquanto um investidor mais agressivo pode ter uma maior exposição a ativos de renda variável. Uma vantagem da diversificação de investimentos é a redução do risco não sistemático, ou seja, aquele que é específico de determinado ativo ou setor. O risco sistemático, que afeta todo o mercado, não pode ser reduzido com a diversificação. Por outro lado, a diversificação também pode limitar o potencial de ganho em relação a uma carteira concentrada em um único ativo que esteja performando bem em um determinado período. No entanto, isso também aumenta o risco de perdas significativas em caso de uma queda acentuada no valor desse ativo. Por fim, é importante destacar que a diversificação não é uma garantia de que o investimento será rentável ou que o risco será totalmente eliminado. No entanto, é uma estratégia reconhecida por especialistas como uma forma eficaz de reduzir os riscos e aumentar as chances de obter uma rentabilidade mais consistente no longo prazo. 4. Gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é uma estratégia essencial para investidores que desejam controlar os riscos e preservar o capital investido. Essa estratégia envolve identificar e avaliar os riscos associados a um investimento e tomar medidas para reduzir ou mitigar esses riscos. Existem diferentes tipos de riscos associados aos investimentos, tais como risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, risco de liquidez, entre outros. O risco de mercado, por exemplo, está relacionado às flutuações no valor dos ativos financeiros, enquanto o risco de crédito se refere ao risco de inadimplência do emissor do título. Uma das principais estratégias de gerenciamento de risco é a diversificação de investimentos, que consiste em investir em diferentes ativos financeiros, a fim de reduzir a exposição a riscos específicos de determinado ativo ou setor do mercado.
A diversificação permite que o investidor reduza o risco não sistemático, ou seja, aquele que é específico de determinado ativo ou setor. No entanto, é importante lembrar que a diversificação não elimina completamente o risco de perdas. Outra estratégia de gerenciamento de risco é a alocação de ativos, que envolve distribuir os recursos entre diferentes classes de ativos, como ações, títulos, imóveis e commodities. A alocação de ativos permite que o investidor reduza o risco de perdas significativas em um único ativo ou setor, e aumente as chances de obter uma rentabilidade mais consistente no longo prazo. O uso de instrumentos financeiros de proteção, como opções e contratos futuros, também pode ser uma estratégia eficaz de gerenciamento de risco. Esses instrumentos permitem que o investidor proteja seu capital contra as flutuações do mercado, reduzindo o risco de perdas. Por fim, é importante ressaltar que o gerenciamento de risco é uma estratégia contínua e que deve ser adaptada de acordo com as mudanças no mercado e no perfil do investidor. É importante que o investidor esteja sempre atento aos riscos associados aos seus investimentos e tome medidas para reduzir esses riscos, a fim de preservar seu capital e obter uma rentabilidade mais consistente no longo prazo. O que são criptomoedas? Como investir? Cuidados, rentabilidades e variações de mercado. As criptomoedas são moedas digitais que utilizam a criptografia para garantir a segurança e a privacidade das transações. Elas funcionam de forma descentralizada, ou seja, não são controladas por governos ou instituições financeiras tradicionais. Algumas das criptomoedas mais conhecidas são o Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple, entre outras. Cada criptomoeda possui suas próprias características e tecnologias subjacentes, o que pode afetar sua rentabilidade e volatilidade no mercado. Para investir em criptomoedas, é necessário ter uma carteira digital e acessar uma exchange, que é uma plataforma que permite a compra e venda desses ativos. É importante ter em mente que as criptomoedas são ativos altamente voláteis, com flutuações significativas em curtos períodos de tempo. Antes de investir em criptomoedas, é fundamental realizar uma pesquisa aprofundada sobre os riscos e benefícios desse tipo de investimento, bem como adotar medidas de segurança para proteger seus ativos. Algumas medidas de segurança incluem o uso de autenticação de 2 fatores, senhas fortes e armazenamento dos ativos em carteiras seguras e offline. Quanto às rentabilidades e variações de mercado, as criptomoedas são conhecidas por apresentar uma alta volatilidade, com flutuações significativas de preço em curtos períodos de tempo. Isso significa que os investidores podem obter grandes ganhos, mas também correm o risco de perder uma parte significativa de seus investimentos. É importante lembrar que, como as criptomoedas não são regulamentadas por instituições financeiras tradicionais, não há garantia de que elas serão aceitas em todos os lugares ou que seu valor será mantido no longo prazo. Por isso, é fundamental adotar uma abordagem cautelosa e diversificada ao investir em criptomoedas, de forma a reduzir os riscos e maximizar as chances de obter uma rentabilidade consistente no longo prazo. O Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida e valiosa do mundo. Foi criado em 2009 por um indivíduo ou grupo de pessoas que usava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Desde então, o Bitcoin se tornou uma forma popular de investimento e um meio de pagamento em diversos países ao redor do mundo. O Bitcoin é uma moeda digital que funciona através de uma rede descentralizada de computadores, chamada blockchain. Essa rede registra todas as transações feitas com Bitcoin, tornando o sistema seguro e imutável. As transações com Bitcoin são feitas de forma direta entre as partes, sem a necessidade de intermediários como bancos ou governos. A quantidade de Bitcoin disponível é limitada a 21 milhões de unidades, dos quais cerca de 18,5 milhões já foram minerados até o momento. A mineração é o processo pelo qual os computadores na rede Bitcoin confirmam as transações e criam novos Bitcoin. Isso é feito através da resolução de problemas matemáticos complexos, o que requer muita energia e poder de processamento. O valor do Bitcoin é determinado pelo mercado, ou seja, pela oferta e demanda. Assim como outras criptomoedas, o Bitcoin é altamente volátil, com flutuações significativas de preço em curtos períodos de tempo.
Isso significa que os investidores podem obter grandes ganhos, mas também correm o risco de perder uma parte significativa de seus investimentos. Existem diversas formas de investir em Bitcoin, como a compra direta da criptomoeda em exchanges, a negociação de contratos futuros ou a compra de ações de empresas que investem em Bitcoin. É importante lembrar que investir em Bitcoin envolve riscos significativos e que o mercado de criptomoedas é altamente volátil. Alguns dos cuidados que devem ser tomados ao investir em Bitcoin incluem a escolha de uma exchange confiável, a adoção de medidas de segurança para proteger seus ativos, como o uso de autenticação de 2 fatores, senhas fortes e carteiras seguras e offline, e a realização de uma pesquisa aprofundada sobre os riscos e benefícios desse tipo de investimento. Embora o Bitcoin seja uma forma relativamente nova de investimento, a moeda digital vem ganhando cada vez mais aceitação em todo o mundo e pode representar uma opção interessante para quem busca diversificar sua carteira de investimentos. No entanto, é fundamental adotar uma abordagem cautelosa e informada ao investir em Bitcoin, de forma a reduzir os riscos e maximizar as chances de obter uma rentabilidade consistente no longo prazo. O Ethereum é uma criptomoeda e plataforma blockchain descentralizada que foi lançada em 2015. Foi criada por Vitalik Buterin, um programador russo-canadense, com o objetivo de criar uma plataforma que pudesse executar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. O Ethereum usa uma rede descentralizada de computadores para executar e validar transações em sua blockchain. Ao contrário do Bitcoin, que é usado principalmente como uma moeda digital, o Ethereum é projetado para suportar uma variedade de aplicativos descentralizados, que são executados através de contratos inteligentes. Os contratos inteligentes são programas de computador que executam automaticamente as ações definidas em seu código. Eles podem ser usados para criar uma ampla variedade de aplicativos descentralizados, como sistemas de votação, jogos, mercado de previsões e muito mais. O Ethereum usa sua própria criptomoeda, chamada Ether, ETH, como meio de pagamento na plataforma. O Ether é usado para pagar pelas transações e para executar contratos inteligentes na plataforma. Assim como o Bitcoin, o valor do Ether é determinado pelo mercado, com flutuações significativas de preço em curtos períodos de tempo. Uma das principais características do Ethereum é sua flexibilidade e capacidade de se adaptar a diferentes tipos de aplicativos descentralizados. A plataforma suporta uma variedade de linguagens de programação, incluindo Solidity e Viper, que permitem que os desenvolvedores criem contratos inteligentes personalizados e aplicativos descentralizados. Assim como outras criptomoedas, o Ethereum é altamente volátil e apresenta riscos significativos para os investidores. No entanto, também pode ser uma opção atraente para aqueles que buscam investir em tecnologia blockchain e aplicativos descentralizados. Existem diversas formas de investir em Ethereum, incluindo a compra direta da criptomoeda em exchanges, a negociação de contratos futuros e a compra de ações de empresas que investem em Ethereum. Como sempre, é importante lembrar que investir em Ethereum envolve riscos significativos e que o mercado de criptomoedas é altamente volátil. Portanto, é fundamental adotar uma abordagem informada e cautelosa ao investir em Ethereum ou qualquer outra criptomoeda. O Litecoin é uma criptomoeda descentralizada que foi lançada em 2011 por Charlie Lee, um ex-engenheiro do Google. É uma das primeiras criptomoedas a surgir após o Bitcoin e é frequentemente referida como a prata digital, em contraste com o Bitcoin, que é conhecido como ouro digital. O Litecoin é baseado no mesmo protocolo do Bitcoin, mas apresenta algumas diferenças técnicas significativas. O Litecoin é projetado para ser mais rápido e escalável que o Bitcoin, com tempos de transação mais rápidos e menor taxa de transação. Ele também usa um algoritmo de mineração diferente, chamado SCRYPT, que permite que usuários com computadores domésticos comuns possam participar da mineração. O Litecoin também tem uma oferta total maior que o Bitcoin, com 84 milhões de unidades em circulação, em comparação com os 21 milhões do Bitcoin. Isso significa que o Litecoin pode ter um valor menor por unidade, mas ainda assim é possível obter retornos significativos com a valorização da criptomoeda.
Assim como outras criptomoedas, o Litecoin é altamente volátil e apresenta riscos significativos para os investidores. No entanto, é considerado uma opção atraente para aqueles que buscam diversificar seus investimentos em criptomoedas ou para aqueles que estão interessados em investir em tecnologia blockchain. Existem diversas formas de investir em Litecoin, incluindo a compra direta da criptomoeda em exchanges, a mineração e a negociação de contratos futuros. Como sempre, é importante lembrar que investir em Litecoin envolve riscos significativos e que o mercado de criptomoedas é altamente volátil. Portanto, é fundamental adotar uma abordagem informada e cautelosa ao investir em Litecoin ou qualquer outra criptomoeda. O Ripple é uma criptomoeda que foi criada em 2012 pela Ripple Labs, uma empresa de tecnologia financeira sediada nos Estados Unidos. O objetivo do Ripple é fornecer uma solução para as transferências de dinheiro internacionais, que muitas vezes são caras e demoram vários dias para serem concluídas. A principal diferença do Ripple em relação a outras criptomoedas é o fato de que ela é destinada a ser usada principalmente por instituições financeiras. A ideia é que os bancos possam usar a tecnologia Ripple para facilitar as transferências de dinheiro em todo o mundo, tornando o processo mais rápido e menos dispendioso. A moeda digital do Ripple é chamada de XRP. Ao contrário do Bitcoin e do Litecoin, o XRP não usa mineração para criar novas unidades da moeda. Em vez disso, todas as unidades do XRP já foram criadas e estão em circulação. Uma das principais características do Ripple é sua tecnologia de contabilidade distribuída, conhecida como RippleNet. Essa tecnologia permite que as transferências de dinheiro sejam concluídas em questão de segundos, tornando o Ripple uma opção atraente para aqueles que buscam transferências de dinheiro mais rápidas e econômicas. O Ripple também é visto por muitos investidores como uma opção atraente para diversificar seus investimentos em criptomoedas. No entanto, é importante lembrar que o Ripple e outras criptomoedas são altamente voláteis e apresentam riscos significativos. Além disso, o uso do Ripple pelos bancos ainda é limitado e ainda não se sabe se o Ripple será capaz de cumprir suas promessas de revolucionar o setor de transferências de dinheiro. Capitalismo financeiro, suas origens, características e impacto na sociedade moderna. O capitalismo financeiro é uma forma de capitalismo que se caracteriza pela predominância das atividades financeiras e pela crescente financeirização da economia. Esse tipo de capitalismo surgiu na década de 1970, em meio a uma série de mudanças econômicas e políticas que transformaram a economia global. As origens do capitalismo financeiro remontam à década de 1970, quando os países ocidentais começaram a enfrentar problemas econômicos e políticos. A inflação e o desemprego estavam em alta, e os governos lutavam para encontrar maneiras de estimular o crescimento econômico. Em resposta a esses desafios, os governos começaram a adotar políticas que incentivavam a liberalização financeira e a desregulamentação. Isso permitiu que as instituições financeiras se tornassem cada vez mais poderosas, ao mesmo tempo em que se tornavam menos regulamentadas e menos responsáveis por suas ações. Com o tempo, o capitalismo financeiro se tornou uma força poderosa na economia global. Os bancos e outras instituições financeiras se tornaram os principais atores da economia, movimentando trilhões de dólares por dia em transações financeiras. Além disso, o capitalismo financeiro também teve um grande impacto na sociedade moderna, afetando desde as relações de trabalho até o acesso a bens e serviços básicos. Uma das características do capitalismo financeiro é a crescente desigualdade econômica. Isso ocorre porque a maioria dos lucros gerados pelo sistema financeiro é concentrada nas mãos de uma pequena elite de investidores e executivos, enquanto os trabalhadores e consumidores enfrentam salários baixos e preços cada vez mais altos. Outra característica do capitalismo financeiro é a sua instabilidade. Como as atividades financeiras estão sujeitas a flutuações rápidas e imprevisíveis, o capitalismo financeiro pode ser altamente instável e sujeito a crises financeiras. Essas crises podem ter consequências devastadoras para a economia global, como a crise financeira global de 2008, que levou a uma recessão global e milhões de perdas de emprego.
Em resumo, o capitalismo financeiro é uma forma de capitalismo que se caracteriza pela predominância das atividades financeiras e pela crescente financiarização da economia. Embora tenha trazido benefícios econômicos para algumas pessoas, também apresenta desafios significativos, incluindo desigualdade econômica, instabilidade financeira e impacto negativo na sociedade. Gostou? Clique em gostei. Dá moral. Se inscreva no canal. Valeu!